Vamos começar o interrogatório do acusado Jorgeval Alves Gonçalves. Já foi certificado contra suas acusações, suas denúncias. Foi certificado já de seu direito de permanecer em silêncio. Já teve a oportunidade de conversar isso e resolver com a defesa. Senhor Jorgeval, como eu expliquei para o senhor no momento do seu interrogatório, a defesa já técnica do senhor, os advogados que fazem a sua defesa, eles informaram que o senhor gostaria de responder apenas as perguntas dos defensores e dos jurados. O senhor confirma para mim essa informação? Sim, confirmo. Certo, eu vou fazer algumas perguntas sobre seus dados pessoais e no momento de perguntar sobre os fatos aí a ser apurados, eu vou passar a palavra para a defesa, tá bom? Ok. Me informe o nome completo do senhor. Jorgeval Alves Gonçalves. Jorgeval parece ter um misto de sotaques, mistura paulista com capixaba com outro tipo de sotaque. O senhor é natural de onde? São Paulo, capital. São Paulo, capital. Tá. Qual é a sua data de nascimento? 31/3/1982. O senhor é casado, solteiro, convive com alguém? Olha, eu não sei o meu estado civil. Agora, porque passou um tempo já que eu estou preso e eu não tive acesso se houve um divórcio ou não, mas até eu entrar na unidade prisional em 2018 eu era casado. O senhor tem profissão? Qual é a profissão do senhor? É a profissão que eu iniciei quando eu tinha 12 para 13 anos, cabeleireiro. Eu comecei como cabeleireiro, logo depois eu me aperfeiçoei, um curso de técnica de química voltada para não entendi o que, e também dei aula sobre os ativos cosmetológicos. Mas a minha formação é cabeleireiro, sou cabeleireiro, cheguei a abrir salões e também tem essa parte técnica, eu trabalhei como técnico de uma empresa de cosméticos, essa empresa de cosméticos em São Paulo. Certo. E depois disso eu entrei para o Ministério Pastoral. O senhor tem filhos atualmente? Sim. Quantos? 2 filhos. Quais as idades? Eu tenho um em São Paulo, o XX faz 11 anos, e tenho João aqui no Espírito Santo que faz 7 anos. Certo. E com quem estão as crianças? O velho, ele reside com a minha ex-mulher, a qual eu fui casado 10 anos, no ABC, em Santo André. Priscila, o nome dela. E o Ju, aqui em Linhares, com a Juliana. Algum dos filhos do senhor possui algum tipo de deficiência? Física? Não. Certo. Qual é o nome da mãe do senhor? Elizabeth Alves Gonçalves. E do seu pai? Hoje? O senhor tem algum endereço fora da unidade prisional? Olha, eu não me recordo o endereço da casa que eu vivia antes de ser preso, por quê? Porque tinha recém me mudado para lá, então não me recordo. O endereço de cabeça não, porque já faz muito tempo. O Jorgeval parece com um pouco de confusão temporal, ele acredita talvez que esteja ainda casado com Juliana, que inclusive já tem outra família e outro filho, e acredita morar na casa ainda alugada que ele deixou há 5 anos. O Ministério Público gostaria de registrar as perguntas que seriam feitas? Não, Excelência. A assistência gostaria de registrar as perguntas que seriam feitas? Apenas registrar as perguntas, sem assim o fazê-la diretamente ao acusado. Excelência, pela ordem, em termos da bancada de acusação, da bancada da assistência, eu vou ler aqui, frisa-se no artigo, aí ele fala o número do artigo, da lei, que nesta ordem o assistente, diante de seu defensor, que permite que seja feito isso, sem necessariamente causar nulidade. Então, seguindo essa esteira de pensamento, é que nós gostaríamos de proceder, diz o Dr. Ciderson Vitorino. O juiz diz alguma coisa ali sobre a lei também, e daí diz, antes que venha a divergência desse tema em voga, da possibilidade ou não do silêncio parcial, das leis do Tribunal de Justiça, o acusado, ele possui o direito a esse silêncio, tá? Existe, porém, um precedente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, inclusive julgado que partiu desta comarca, no sentido de que as partes podem fazer as perguntas
e não é a despeito destes posicionamentos e da divergência que está o tema, e considerando que ele já optou por não responder às perguntas, eu vou indeferir o pedido da assistente de acusação de formular as perguntas que seriam feitas, permitindo apenas que registrem o que seria perguntado. Tipo assim, doutor, perguntaria a ele isso, perguntaria a ele isso. O senhor vai anotar as perguntas que o senhor teria feito a ele, sem assim o fazê-lo, para que cada pergunta não acate o motivo de silêncio. Na verdade, então, o senhor não vai perguntar para ele, o senhor só vai consignar aqui na firma, doutor, eu ia perguntar isso, isso e isso. O que o senhor iria perguntar? Diz o doutor Siderson agora, ele vai falar. Eu iria perguntar, Georgeval disse no seu depoimento na delegacia que tinha entrado no quarto, batido a mão na cama para achar as crianças e não aguentou e saiu do quarto. Entretanto, o laudo pericial apontado pelas suas defesas na folha 91 diz o seguinte: ele falou que se arrepende de ter mentido, mas estava sendo induzido a isso. Diante do laudo pericial, a pergunta que se faz é: que seria feita, doutor? Que seria feita isso? Você mentiu só quanto à entrada no quarto ou mentiu também em ter ouvido os gritos das crianças? Fica registrada a primeira pergunta. A segunda pergunta: você já confessou que mentiu. Você pode explicar como encontrou forças para reunir a imprensa em frente ao IML e contar a mentira que tinha ouvido o choro e entrado no quarto? Ok, a próxima pergunta. Já que confessou que mentiu no seu laudo nas folhas 91, por que enfaixou os pés? Foi para reforçar a mentira? Essa é a quarta pergunta, seria, né? Quarta pergunta registrada. Já que você sustentou que mentiu, então como sustentar aquele vídeo de você mancando? É outra pergunta. Já que você confessou não ter ido no quarto das crianças, você quer confessar o estupro, o espancamento e ter ateado fogo nas crianças? É outra pergunta, né? O laudo técnico do incêndio revela a presença de hidrocarbonetos no quarto, gasolina, querosene e óleo diesel. Qual dessas três substâncias você usou para colocar fogo em Cauã e Joaquim? A outra pergunta é: o combustível você comprou antes de estuprar as crianças? Como é que foi a dinâmica do crime? A outra pergunta é: o espancamento ou o estupro, o que você fez primeiro? A outra pergunta é: que horas que você limpou o sangue das crianças que ficou espalhado pela casa afora? Quanto ao sangue, você espancou as crianças até deixá-las desacordadas? Você bateu nas duas juntas ou uma de cada vez? A outra pergunta seria quanto ao estupro. Foi a primeira vez que você penetrou as duas crianças? Ou essa sua prática já era reiterada? A outra pergunta é a seguinte, eu já estou me encaminhando para o final. Enquanto as crianças queimavam em seu leito de morte, você jogou mais combustível no quarto? Ou jogou todo o conteúdo do combustível que estava em seu quarto de uma vez só no corpo das crianças? Outra pergunta: você tocou fogo com um palito de fósforo ou usou um isqueiro? Você não teve remorso na sua atitude ao ouvir os gritos das crianças enquanto elas queimavam? Se é que elas gritaram? A outra pergunta seria a seguinte: quanto ao laudo psicológico juntado pela defesa, o que o senhor tem a responder a respeito do quesito da página 91 que afirma que o senhor mentiu? A outra pergunta, já caminhando para a derradeira: eu só posso acreditar em uma coisa, que ele surtou, enlouqueceu e fez isso com as crianças. Esta é a fala de Juliana no interrogatório dela, feito aqui no juízo, e esta fala está gravada em áudio e vídeo, que nós inclusive já transmitimos pela Rede Rio TV toda, na integralidade, com exclusividade. O juiz faz ali alguma interferência, mas não dá para entender.
Dr. Siderson diz: perfeitamente, excelência. A última pergunta: por que Juliana te abandonou na cadeia? Seriam essas aqui, excelência. Estão registradas as perguntas. Agora pode fazer... desculpa, doutor Pedro, diz a doutora Larissa. Deixa eu terminar. Excelência, as minhas perguntas seriam... Doutora Larissa, também assistente de acusação, tem perguntas a registrar. Jorgeval, você decidiu estudar as crianças antes ou depois de levá-las para tomar sorvete? O fato de levar as crianças para tomar sorvete foi para reforçar a segurança e a confiança que elas tinham em você? E depois elas? Qual vítima o senhor primeiro? Seu filho ou seu enteado? Que o senhor se considerava como um pai. O senhor as crianças em outro cômodo além do banheiro e dos lugares onde foram encontrados... Desculpa, o senhor torto as crianças além daqueles em que foram encontrados sangue, determinado por exame de DNA que era do Joaquim? O senhor poderia dizer se tortou as crianças mais de uma vez, se era uma prática reiterada? Como foi ver o seu enteado e o seu filho morrerem queimados pelo fogo que o senhor colocou neles? O senhor assistiu seus filhos pegando fogo? O pastor que o senhor disse que te induziu a mentir, ele estava lá no local dos fatos? Quando o senhor deu aquelas diversas entrevistas, o senhor treinou? Ou é algo que é natural do senhor mentir corriqueiramente? Quanto que o senhor lucrou com a morte das crianças com as doações que a igreja recebeu? E que o senhor foi inclusive sacar no shopping, no caixa eletrônico? Todos aqueles que vão contra o que o senhor diz são pessoas fracas? Como o senhor disse que o pastor que mudou o depoimento dele era? Essas seriam as minhas perguntas, excelência. Estão registradas as perguntas da assistência de acusação, então agora eu passo a palavra à defesa. Obrigado, excelência. De nada. Boa noite, senhor Jorgeval. Boa noite. Falar conforme o juízo já externou também. Agora nós vamos partir para o interrogatório do senhor. Senhor Jorgeval, nesse início aí, para que nós possamos entender, o senhor falou que é de São Paulo, Até então trouxe essas informações. A sua vida sempre foi lá? O senhor veio de lá para cá? Como é que foi isso? Eu sou nascido em São Paulo, vivi minha vida praticamente toda ela em São Paulo, mas depois eu vim para o Espírito Santo com alguns propósitos, entre eles o propósito ministerial. Fazia parte de uma igreja em São Paulo, Ministério Batista das Nações, onde eu tive uma conversa com o meu pastor. Eu expus para ele a vontade que eu tinha de ir embora de São Paulo para começar uma vida um pouco mais tranquila, porque a minha vida era um pouco agitada em São Paulo devido à minha profissão e aos salões que eu tinha, que eram mais de um, e eu externei para ele isso. E eu pedi para que ele orasse, para que, se isso fosse algo de Deus, confirmado por Deus, que ele pudesse me dar a bênção dele para que eu viesse para o Espírito Santo, porque nós já tínhamos em mente vir para o Espírito Santo. Então, depois de uma vida em São Paulo, partiu esse desejo de vir para o Espírito Santo, também porque Juliana estava grávida, e em Linhares ela disse que sentia um pouco mais segura. A mãe dela, o pai dela, todos moravam em Linhares, então também por esse motivo. Passei esse período em São Paulo, eu não me recordo mais, já passou um pouco de tempo e bastante tempo preso, mas eu creio que com 30 e poucos anos eu vim para Linhares. O senhor falou agora em juízo também que o senhor teve um anterior relacionamento. Sim, esse relacionamento foi em São Paulo, eu fui casado com a Priscila durante 10 anos. Quando eu a conheci, eu trabalhava no shopping, em São Paulo, como cabeleireiro. Eu comecei a trabalhar como cabeleireiro mais ou menos com uns 12 anos de idade. Morei em uma periferia em São Paulo, Jardim Irene. E eu comecei a trabalhar como cabeleireiro, cortando cabelo na minha garagem. Depois me profissionalizei um pouco melhor e recebi o convite de um rapaz chamado Pedro para que eu fosse trabalhar com ele. Aceitei o convite. Fui trabalhar com ele, trabalhei durante 4 anos, 3 anos e pouco, 4 anos com ele. E depois desse período eu comecei a me profissionalizar.
Ainda mais, fui galgando alguns degraus na minha profissão, fala dele, igual a dele. Alguns degraus na minha profissão, até que eu comecei a trabalhar nesse shopping onde eu conheci a Priscila. Ela era gerente de uma loja de surf e nós nos conhecemos no dia em que ela foi fazer uma avaliação para que eu fizesse o cabelo dela. Nós nos conhecemos, começamos um relacionamento. Desse relacionamento se tornou algo um pouco mais sério. Nós começamos a namorar, noivamos, casamos. Depois de 7, 8 anos de casado, nós tivemos o nosso filho. Então eu fui casado com ela há 10 anos. Quando eu casei com... eu posso falar? Fica à vontade. Quando eu casei com Juliana, só queria deixar... Perdão, quando eu casei com Priscila, eu não casei com ela no cartório, mas nós fizemos uma cerimônia, porque nós tínhamos comprado um apartamento, então nós, em relação ao apartamento, em relação aos trâmites do apartamento, em relação à compra do apartamento, nós optamos por não casar no cartório, para que nós pudéssemos facilitar a compra do apartamento em relação às parcelas que nós íamos pagar, para que não aumentasse a minha renda com a dela, enfim. Mas nós fizemos um casamento onde nós planejamos ele durante 5 anos, mais ou menos. Então nós pagamos o buffet, pagamos algumas coisas e fomos pagando e planejando esse casamento. Entendi. O senhor falou em relação à sua vida em São Paulo, né? Que acabou que eu não perguntei. O senhor tem algum problema de saúde? Conhecemos o Jorgeval de São Paulo, mas acabou que eu não perguntei. Eu tenho asma desde pequeno. Eu já fui internado algumas vezes, fiquei no balão de oxigênio. Devido a essa falta de ar que eu tenho, é uma asma e ela é uma asma nervosa. Fazia uso de um remédio do Forazec, lá em São Paulo e também aqui no Espírito Santo, desde que eu conheci um médico que era meu cliente e ele indicou esse remédio para mim e eu comecei a tomar. Daí então eu não tive mais crises de asmas frequentes, mas eu tinha algumas crises pontuais. E depois da unidade prisional eu não pude mais ter esse remédio comigo, que até eu estou aqui com uma bombinha de ar que os médicos da unidade me deram e eu passei a usar, porque até então eu não usava essa bombinha Aerolim. Então eu tenho asma. Então, depois de um período, essa asma eu tenho desde que eu era pequeno, como eu disse. Já precisei ser internado por causa da asma. Depois de um tempo eu desencadeei um diabetes. Tive diabetes tipo 2, devido... isso o endócrino me disse, devido à minha má alimentação, devido aos problemas que eu tinha em relação à alimentação, eu tive essa diabetes tipo 2. Aí eu fui numa consulta e desde então eu passei a me medicar. Tanto é que eu me lembrei que quando eu estava ali sentado, se eu não me engano, foi o Dr. Rommel, dizer que enquanto eu estava relatando o que aconteceu com os meus filhos, eu me alimentava. Eu não me alimentei porque eu estava com fome, eu me alimentei porque eu tenho diabetes e eu precisava comer. O pastor que estava comigo o tempo inteiro, ele levou essa alimentação dentro da sala onde eu estava sendo interrogado e falou que era para que eu comesse. E eu já estava há um tempo sem comer, minha diabetes estava toda descontrolada, que eu estava comendo fora, não estava fazendo uma dieta que é necessária para mim, para quem tem diabetes. Minha glicemia estava muito alta. Eu tinha que me alimentar no tempo certo para que ela pudesse baixar. Em relação à medicação, nesse tempo eu estava usando insulina, não é o que eu uso mais hoje em dia. Era injetável? Era injetável. Eu tomava insulina, tanto é que eu tinha que levar essa insulina para todo lado onde que eu ia. Foi uma prática que eu tive que adotar e até era ruim para mim, porque eu viajava bastante. Eu tinha que levar no ambiente que mantivesse aquilo refrigerado. Então, em relação a isso, estava muito complicado para mim. Falando em relação à diabetes. Do diabetes. No dia em que tudo aconteceu, nós já voltamos. O senhor foi atendido pela doutora Poliana Gonçalves? Sim. A doutora declarou que antes dele ser internado, ele solicitou insulina, além de asma, ele tinha diabetes, diz o doutor. Eu fui atendido nessa unidade médica e não foi eu que relatei que eu tinha diabetes. Quem relatou foi a pessoa que entrou comigo, que estava comigo dentro da sala. Quando eu fui ser examinado, ele disse, olha, ele tem diabetes, ele precisa tomar insulina, tá descontrolado. Porque, se eu não me engano, eu estava sem insulina, já fazia um tempo que eu não tinha tomado, eu precisava tomar.
Tinha um período de tempo que eu estava sem tomar, não me recordo o período de tempo que eu precisava tomar ela. E ele lembrou, ele falou, olha, ele precisa tomar insulina. O senhor tinha estado, recentemente nas unidades de saúde e eventualmente tinha sido advertido para o senhor que o senhor tinha que controlar o diabetes do senhor? Olha, eu precisava fazer uma cirurgia. Para o senhor ter uma ideia, eu precisava fazer uma cirurgia. Ela chama postectomia. O que é postectomia? É uma cirurgia onde você tem um estrangulamento do pênis por excesso de pele. E você faz uma cirurgia para tirar esse excesso de pele. Esse excesso de pele, ele faz um estrangulamento no pênis, onde faz microfissuras. E isso arde, minha diabetes estava descontrolada. E isso piorava a situação. Eu não fiz essa cirurgia de postectomia, que é como se fosse uma circuncisão, e também a retirada do excesso de pele, porque a minha diabetes ela estava descontrolada. E aí o médico que me examinou, ele falou que eu tinha que fazer essa cirurgia. E ele falou, olha, no momento nós não vamos poder fazer essa cirurgia porque você tem que controlar primeiro a sua diabetes para que depois nós possamos fazer a cirurgia. Então eu estava vivendo ali um momento de transição da insulina para os comprimidos. O comprimido que hoje eu tomo, que eu consigo controlar, graças a Deus a minha diabetes está controlada no sistema prisional, porque lá eu tenho que comer no horário certo, não tem jeito. E eu não como nada além daquilo que eu deveria comer, então a minha diabetes está controlada, eu não faço uso mais da insulina, mas faço uso do metformina e do dimenclamida. Então não fiz essa cirurgia da postectomia devido à minha glicemia estar descontrolada. E essa glicemia o senhor falou de não poder deixar baixar, podia cair. O que causava os efeitos nisso? O que o senhor sentia? Na verdade, o meu problema do diabetes, no meu caso, é a glicemia muito alta. Se eu tiver uma glicemia muito alta, eu posso ter um coma e morrer. Se ela estiver muito baixa, eu posso também. Então, o senhor não pode ficar sem medicação. Naquele período do acontecimento dos fatos, eu não souberam onde estava a minha insulina, porque ela ficava dentro da geladeira. Até porque quem pegou a minha bombinha de asma, porque no dia eu estava com crise de asma, foi o bombeiro. Ele pediu para que eu indicasse onde estava. Essa bombinha estava no meu quarto, onde ficava na escrivaninha do meu quarto, no criado mudo do quarto, do lado da minha cama. E o bombeiro pegou e falou, olha, você não pode entrar lá, mas você me pega e me indica onde está, que eu pego para você, porque eu estava realmente com crise de asma. Eu estava com a crise de asma atacada. Ele entrou dentro do meu quarto, pegou os 2 comprimidos e a bombinha e eu fiz uso ali na rua, na calçada da asma. E a diabetes, eles não tiveram acesso, eles não souberam onde estava a insulina. Faltando 1 minuto para acabar essas questões que ele continua repetindo as mesmas coisas, eu vou pular para a parte seguinte. Cauã sempre apresentou comportamento compatível com as crianças da sala dele. Ele era muito inteligente, carismático e brincalhão. Mas no final do ano passado, ele passou por um período em que ele estava chorando além do normal. Choro de desespero sem motivos aparentes. Foi dado esse depoimento em sede policial na época do inquérito. Então, nesse período de 1 semana, ele chorava diariamente, nesse período que ele estava entrando na escola, e só parava quando a Juliana, quando o Jorgeval, alguém conversava com ele, ele se acalmava. Mas o choro se repetia sempre, chamava pela mãe. Informou Juliana, mãe de Cauã, no seu depoimento. Perguntado para Juliana o motivo dele estar chorando sempre, ela disse que estava tudo certo, não havia motivos para Cauã estar chorando daquela maneira, agindo dessa forma. Pediram para ele contar porque ele disse que não tinha por que contar, porque se ele contasse era mentira e mentir para ele era pecado. Que no final do ano os pais de Cauã e Joaquim procuraram a escola para relatar que Cauã havia se queixado em casa enquanto assistia a um filme. Um menino de nome Davi, de 5 anos de idade, havia mexido no piu-piu e no bumbum dele. Que Jorgeval foi à escola, a companhia de Juliana, para fazer essa reclamação, porque havia sido abusado sexualmente. Jorgeval havia sido abusado sexualmente na infância e não gostaria nem de pensar que isso pudesse acontecer com o filho dele. Aí o senhor ia fazer uma intervenção. Isso aconteceu de fato? Foi dessa forma? Teve essa procura realmente de vocês para relatar? Como foi? Voltando na menor, filha da ex dele, que ele está falando agora. Eu não vou falar o nome. Ou melhor, vamos chamá-la de Daniela. Então eu tive esse período de experiência, mesmo sem ser pai. Eu cuidei da Daniela. Dos 3 anos até os
13 anos, porque ela não tinha pai. O pai dela separou da dona Dora. Se vocês quiserem confirmar o que eu estou falando, é só vocês conversarem com Priscila, porque eu acho que ela deveria ser ouvida, porque o meu histórico em relação a ela falaria muito bem da minha vida antes de tudo que aconteceu aqui. Eu fui casado com ela há 10 anos, onde eu vivi e convivi com uma criança. Dos 3 anos até os 13 anos, não tive nenhum problema, nunca tive nenhum problema em relação a nenhum tipo de abuso, a nenhum tipo de maus tratos, pelo contrário, enfim. Então, nesse período que eu vivi em São Paulo, nesse período desses 10 anos onde eu me relacionei com a Priscila, eu convivi com crianças, eu convivi com a Daniela de perto, eu fui pai da Daniela, levava ela para as viagens em que eu ia, então eu me relacionava com ela, com um amor muito grande que eu tenho ainda por ela, mesmo depois de eu ter me separado da Priscila e mesmo depois da nossa separação, eu mantinha um vínculo com ela, eu mantenho um vínculo com ela que é... Então eu sempre me relacionei com ela, eu nunca tive problema com ela. Voltando ao Cauã. Esse período onde ele ficou choroso, onde ele até relatou para a mãe dele, ele relatou para mim, que ele queria ficar em casa, porque a minha casa, por eu ser pastor, ela era cheia de gente o dia todo. Às vezes eu acordava com as pessoas me chamando para tomar café, falando, pastor, vamos tomar café, eu comprei pão, comprei isso, comprei aquilo. A minha casa era cheia de gente, cheia de criança. Então o ambiente da casa era muito divertido, as crianças tinham muita atenção em casa. Então é lógico que eles preferiam muito mais estar em casa às vezes do que ir para a escola. Então o motivo pelo qual ele chora é esse motivo. Ele queria voltar para casa comigo. A Juliana, às vezes ela cedia que ele ficasse um dia ou outro em casa. Por isso, creio eu que ele chamava pela mãe. Não, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Eu era um pouquinho mais ruim em relação a isso. Eu falava, não, você tem que ficar na escola, filho. Tem que ficar na escola. E ele ficava na escola, mesmo que forçado, não querendo ficar. Então, essa questão, esse choro do Cauã foi em relação a isso. Tanto é que ela relata aí, ó. Em relação... a tudo isso que é relatado, que o senhor viu tanto pela mídia quanto foi relatado hoje o dia todo, sendo relatado ao longo deste dia, chegamos ao 20 de abril, noite de 20 para 21 de abril. Eu posso só falar do Joaquim? Pois não. O que aconteceu com o Joaquim, que o senhor me perguntou? Pois não, pois não. Em relação do que aconteceu ao Cauã, por que do choro dele? Eu queria explicar por que do que aconteceu da minha ida à escola, eu e Juliana, ter ido à escola em relação ao Joaquim. Como o senhor disse aí, ele relatou que um menino, eu nem me lembrava mais que o nome era XX, havia mexido no bumbum e no pipi dele. Ele relatou isso pra gente em casa. Eu conversei com Juliana e nós decidimos, olha, o que eu vou fazer? Nós perguntamos várias vezes para ele. Toda vez que nós íamos conversar com as crianças, nós filmávamos, nós gravávamos. Tanto que isso foi algo que eu aprendi com o meu pastor. Ele disse, olha, toda vez que você vê uma situação difícil, você grava o registro disso para que não seja distorcido. Enfim, nós conversamos com ele, ele falou isso. Porque nós íamos usar essa gravação na reunião, quando nós fôssemos falar com a professora do Cauã e do Joaquim, foi isso que nós fizemos. Então ele relatou isso, e nós falamos, filho, mas o que foi, o que aconteceu? Ele relatou isso, e aí a gente decidiu, eu e Ju decidimos ir à escola e questionar as professoras em relação a isso. Nós não sabíamos se ele estava inventando isso da cabeça dele, nós não sabíamos se isso verdadeiramente tinha acontecido, de que forma tinha acontecido, aonde tinha acontecido. Ele não conseguia se explicar direito porque ele era muito pequenininho, então era difícil entender o que ele estava falando, mas então a gente foi lá na escola, questionamos primeiro a professora, contamos para ela o que aconteceu, o que ele havia relatado. Aí ela falou que não, que isso nunca teria acontecido. Ela perguntou se alguém mais tinha acesso ali dos alunos, ou professoras, ou se tinham professores homens, né?
Ela falou que não tinha possibilidade disso ter acontecido, que eles não se ausentaram, que não tinha acontecido isso. Nós perguntamos se ele foi para o banheiro com alguma criança, se eles eram levados para o banheiro, se ele ficava lá sozinho, por exemplo. Vamos levar 2 crianças para o banheiro, deixa eles lá, faz as necessidades, depois a professora entra e pega, porque nós levantamos várias situações e até então, ela falou que isso não tinha possibilidade de ter acontecido, então nós fomos conversar com a coordenadora da escola. Ela fez uma reunião comigo, com Juliana e com a professora do Joaquim, se eu não me engano também com a professora do Cauã, com a coordenadora da escola e mais alguém que eu não me lembro, numa salinha bem pequena onde eu relatei para ela o que havia acontecido comigo quando eu morava num orfanato na Bahia, em Feira de Santana, e eu falei assim, olha, eu não quero nem imaginar que isso poderia ter acontecido com meu filho, que isso poderia acontecer com meu filho. Então, eu preocupado, porque nós olhamos ele, nós tiramos a roupa dele, vimos se tinha alguma lesão, para ver se tinha alguma marca, alguma coisa, nós não encontramos nada. Então nós ficamos mais tranquilos em relação a isso, mas nós já comunicamos à escola para que isso não viesse a acontecer. Então o porquê de eu ir à escola, eu não fui chamado para a escola, eu fui até a escola e comuniquei isso à professora que não sabia de nada disso. Então não partiu da escola, partiu de mim e da Juliana. Não da escola, não foi a escola que me chamou, foi eu que fui até a escola para relatar o que tinha acontecido, porque se eu não tivesse ido, a escola não ficaria ciente do que tinha acontecido com o Joaquim. Aí o senhor também explica, né, ao longo desses últimos anos que o senhor conhecia a Juliana, aí aparentemente os senhores começam a namorar e tem o Joaquim, certo? Sim. E aí depois tem o João, correto? Sim. Agora, chegando mais próximo do 20 de abril, da noite do dia 20 para 21 de abril, né, que é onde tudo se desenrolou e é o motivo de nós estarmos aqui, nesse plenário do Tribunal do Júri. O senhor ouviu também o doutor Eude e a doutora Elisa falarem agora aqui, que foi recentemente divulgado aí pela imprensa em relação à versão do senhor. O senhor se recorda do primeiro depoimento que o senhor deu em sede policial? Prestado ali em 4 de abril, 3 dias depois dos fatos? Eu me recordo. Posso ler? Pode. Ok. Que é casado com Juliana Salles Alves, há 4 anos aproximadamente. Que há aproximadamente 15 dias se mudaram para casa na Avenida Calmon, número 220. No dia 20, pela manhã, levou sua esposa até Jacupemba, de onde partiu de van, junto com as mulheres, para um congresso em Teófilo Otoni. E que enquanto levava sua esposa, o seu enteado Cauã e seu filho Joaquim ficaram aos cuidados de sua cunhada, irmã de Juliana. Que Joaquim é o filho do declarante com Juliana e Cauã é o filho de Juliana com o nacional Rainer. Quando começou a se relacionar com Juliana, Cauã era um bebê. E que quando levava a Juliana para que ela seguisse para Minas Gerais, os filhos do declarante ficaram com a irmã de Juliana. Que após retornar para Linhares, permaneceu com as crianças, levou na escola e depois, no final da tarde, foi buscar. Após buscar as crianças da escola, passou em sua igreja para resolver um compromisso e após sair de lá, foram tomar sorvete na sorveteria Aloha, que fica próximo à sua casa. E em seguida passaram na casa de um fiel da igreja, de nome Homer, e ficaram lá para jantar, onde permaneceram até as 22h30. Que em seguida retornaram para casa, deu um banho nas crianças, ficaram juntos assistindo um filme no escritório. Entre 23h30 e 0h, o seu filho Joaquim adormeceu. O declarante levou o Joaquim para o quarto e deixou deitado na cama, mais precisamente na parte de baixo do beliche. O colocou deitado com a cabeça apontada para o lado da janela, com os pés voltados para o lado do aparelho de ar-condicionado. Encostou a porta e voltou para o escritório para poder voltar a assistir TV com o Cauã. Continuaram a ver TV por mais uns 40 minutos, até que o declarante chamou o Cauã para ir dormir.
e foram juntos para o quarto na oportunidade que Cauã subiu para a parte de cima da beliche e se deitou no mesmo sentido que Joaquim. E o declarante colocou a mão na cabeça de Cauã para fazer uma oração, como faz todas as noites. Parece que a babá eletrônica existe no quarto em razão do terceiro filho, segundo filho do declarante. O bebê, que possui apenas 1 ano de idade. E nessa ocasião o bebê não se encontrava na casa porque estava viajando com a esposa do declarante. Decidiu o declarante, mesmo sem o bebê em casa, ligar a secretária eletrônica porque estava sozinho com as crianças. O que não havia necessidade de ligar o aparelho porque seus filhos maiores não necessitavam de acompanhamento próximo, por saberem desempenhar suas atividades sozinhos. No entanto, especificamente neste dia, o declarante decidiu ligar a babá eletrônica. Ademais, o declarante estava muito cansado naquele dia, imaginou que poderia cair num sono profundo. E caso as crianças necessitassem, ele ouviria através da babá eletrônica. Continuamos, aí agora vamos chegar aos fatos. E antes de deitar, verificou que a babá eletrônica estava virada somente para Joaquim e foi deitar. E por volta de 1h da manhã, 1h do sábado, dia 24 de agosto de 2018, 1h depois foi despertado pelo volume da babá eletrônica. Que tipo de barulho? Restava esclarecer que ele disse que eram gritos, pai, 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 e que acredita que os gritos eram apenas de Cauã e não ouvia mais Joaquim. Ao ser despertados com os gritos advindos da babá eletrônica, olhou para o aparelho e visualizou uma chama na cama, próximo da onde estavam posicionados os pés das crianças, na direção abaixo do ar-condicionado. Estava a esclarecer exatamente o que ele havia visto na babá eletrônica, próximo da onde estavam posicionados os pés das crianças, na direção abaixo do ar-condicionado. Estava a esclarecer exatamente o que ele havia visto na babá eletrônica e respondeu que viu somente fogo que estava localizado na área abaixo do ar-condicionado. Exibe o laudo da Polícia Civil do Dr. Rondinelli, por favor. Lembrando que não é o momento de exibição de peças. Isso é no dos debates, isso seria os debates, né? Confrontar o interrogatório dele com laudo. Assim, até a exibição do interrogatório dele, beleza, mas a questão de laudo, confrontar, isso daí o senhor vai estar fazendo na parte dos debates. Tá, mas o interrogatório dele, tá, beleza. Vamos voltar para o depoimento dele. O senhor se lembra de alguma perícia que foi realizada onde o resultado disse exatamente isso que o senhor falou, que a chama estava logo abaixo do ar-condicionado? Nessa região ou não? Se eu tenho ciência da perícia? Se houve uma perícia da Polícia Civil que foi realizada resultando nesse sentido que o senhor falou? Olha, eu não... no início desse processo, eu estava com os advogados que a igreja tinha me enviado. Então, eu não tive acesso ao processo em si, de olhar. Me falaram algumas coisas, alguns laudos de algumas coisas, mas eu não me lembro se eles falaram para mim em relação a esse laudo específico do perito, aonde teria iniciado o incêndio. Não me recordo se eles me mostraram esse laudo ou se eles falaram sobre esse laudo comigo. E posteriormente, em relação à contratação desse advogado, o senhor já ouviu dizer para o senhor em relação a esse laudo da Polícia Civil? Que teria se iniciado logo abaixo do ar-condicionado? Sim. Ok, voltando para o depoimento dele. Restado compreender que se viu a fogo, disse que só viu na babá eletrônica em relação próximo ali ao ar-condicionado. Esclarece que a babá eletrônica, a imagem dela abrange um foco grande, sendo possível visualizar toda a cama. Quando visualizou a babá eletrônica, ele viu uma imagem toda escura e somente um foco de luz ali que era em relação à chama do ar-condicionado. Imediatamente correu ao quarto dos meninos, empurrou com força a porta e se deparou com muita fumaça. Em um ambiente muito escuro, sendo que ainda ouvia a voz dos meninos, não sabia distinguir se a voz era somente de Joaquim ou se era de Joaquim e Cauã, mas que os gritos eram mais nítidos de Cauã, que os gritos consistiam em chamar pelo pai, numa mistura de desespero e choro.
que o declarante chamava por eles, mas eles não respondiam, só diziam pai, pai, pai. E além disso, havia o barulho dos objetos queimando. Perguntado se quando saiu do quarto notou sinais de incêndio, ele disse que sentia um cheiro forte no corredor, sendo que até aquele momento não havia características de incêndio na casa, não haviam. No momento em que empurrou a porta do quarto das crianças, foi então que a fumaça se expandiu. Embora não conseguindo enxergar, o declarante conseguiu botar as mãos na parte de cima da beliche. Mesmo assim, não conseguiu localizar os meninos. Esclareceu que conseguiu botar as mãos em cima da beliche porque a distância entre a porta e a cama era muito pequena. Porém, não conseguiu encontrar as crianças, então se afastou porque o calor era excessivo. As chamas estavam por todos os lados no quarto e o declarante começou a ficar sem ar. Em relação a ficar sem ar, o senhor já explicou que tem asma nessa situação, mas aqui, nesse ponto específico, o senhor mentiu que eu tenho asma? Não. Em relação a ter tateado a beliche e de alguma forma, ter entrado ali no quarto. O que aconteceu de fato na noite do crime de 20 para 21? Primeiro eu quero explicar por que de eu ter mentido. Esse depoimento eu não me lembro porque faz muito tempo. Eu não me lembro se foi no segundo dia depois de tudo que tinha acontecido ou terceiro dia, eu não me recordo muito. Terceiro dia. Nesses 3 dias, antes do meu depoimento, começaram alguns burburinhos. Algumas pessoas postando e falando, ele deveria ter entrado no quarto, colocado um cobertor, pegado um cobertor, molhado a cabeça. Impossível, se fosse eu não deixaria meus filhos morrerem, eu teria me jogado lá dentro, eu teria feito de tudo para salvar meus filhos. Então isso começou a ser falado até entre a igreja. As pessoas chegavam em mim, você viu o que falaram? Então, os pastores, eu quero deixar isso bem claro, eu não estava sozinho, em momento nenhum eu fiquei sozinho, em momento nenhum. A partir do momento em que eu fui para fora e comecei a gritar pedindo ajuda, chegaram algumas pessoas. A partir daquele momento em diante, até eu ser preso, eu nunca mais fiquei sozinho, em nenhum momento. Vieram vários pastores de várias igrejas do ministério e ficaram comigo. Alguns ficaram muito próximos de mim, outros voltaram para sua igreja, para sua cidade, mas alguns ficaram comigo até o dia em que eu fui preso. Então eu não tive em nenhum momento, a não ser no momento em que eu ia dormir com a Juliana, Juliana e no momento em que nós deitávamos no quarto e íamos dormir. Quando nós acordávamos, já tinham pessoas que ficavam com nós o tempo inteiro. Então, o porquê de eu mentir? Em relação a ter entrado no quarto, ter tateado a cama e ter ouvido o choro das crianças. Essas pessoas começaram a falar que eu deveria ter entrado, que eu deveria ter me jogado, que eu deveria ter feito alguma coisa. Que se fosse fulano ou fosse cicrano, eu não me recordo quem seriam essas pessoas, entrariam, enfim. E aí os pastores começaram a falar para mim, olha, não é bom que você passe essa imagem de que foi covarde, de que você foi omisso. E eu comecei a ficar com medo. Comecei a ficar com medo de ser julgado por ter sido omisso, de ser julgado por não ter tentado salvar os meus filhos, de ter sido covarde. Então, este foi o motivo. E alguns pastores, principalmente, o pastor Abisaí, que estava do meu lado o tempo inteiro, todo o tempo, colado comigo, o tempo inteiro, ele me aconselhou, ele falou, olha, é bom que você fale que você tentou, que você fez de tudo para salvar as crianças. Não é bom que fique essa imagem de que você não tentou socorrer seus filhos, de que você foi omisso, porque o pessoal está dizendo isso, então isso não é bom. Então, eu menti por esse motivo. Então, não era bom nem para o senhor e eu acredito que nem para a imagem da igreja, como motivo velado. Eu acho que mais pela imagem da igreja do que por mim. Porque muitas coisas que foram faladas, não nesse momento, eu vou dizer, em relação a mim,
Por exemplo, nós não queríamos sair de lá, de Linhares, mas ao tempo todo o pastor Abisaí e outros pastores falavam: não, é melhor vocês irem para Conceição da Barra, não, para Valadares, não, é melhor ir para Conceição da Barra, não, é melhor ir para Linhares, não, é melhor para Valadares, não, é melhor que vocês fiquem em Linhares um pouco, não, é melhor vocês irem para um hotel. Não, nós vamos preparar uma casa para vocês lá. Em Conceição da Barra, vocês vão lá, vocês ficam um tempo, depois vocês voltam, enfim. Eles começaram, principalmente o pastor Abisaí e a esposa dele, que ficaram o tempo inteiro com a gente. Eles conduziram a gente no que a gente tinha que falar, no que a gente tinha que fazer. Até a questão da entrevista no dia do IML, foi o próprio pastor Abisaí, foi o pastor Abisaí que conversou com a mídia, não foi eu. No DML eu estava num local, eu estava dentro, não me recordo do local exato. Eu estava numa salinha, se eu não me engano, de recepção, esperando para que se fosse feita a coleta de material, eu e Juliana. O pastor Abisaí saiu lá fora, ele que foi falar com a mídia, se eu não me engano, ele falou, era bom que tivesse uma sala reservada para ele poder falar. Ele queria que eu desse a resposta para aquelas pessoas que estavam falando que eu era omisso, que eles queriam ouvir a minha versão, que eu não tinha dito nada ainda. Eu não achava que seria bom eu falar, mas ele queria, ele falava, é bom que você fale a sua versão, é bom que você fale alguma coisa. Qual é então a sua versão, sua verdadeira versão? O que aconteceu naquela noite? O que aconteceu naquela noite foi o seguinte, como eu disse ao Dr. Romeu, no dia em que ele me ouviu. Inclusive nesse dia, como eu havia relatado, o pastor Abisaí estava ali comigo. Ele estava ali comigo na sala anterior ali. Eu estava dentro da sala principal, onde ele me ouviu. Ele estava sentado, se não me engano, com Juliana e mais alguém, me esperando. Tanto é que foi ele que levou para mim a alimentação dentro da sala. Ele abriu a porta, ele bateu na porta e falou, olha, posso entregar para ele essa alimentação, que ele tem diabetes. Olha, me recordo que eu não queria comer, eu não queria me alimentar. E ele falou, olha, come porque você precisa comer, e eu comi, enfim. Ele estava ali o tempo todo comigo. Quando eu falei com o Dr. Romeu, eu falei o que estava escrito ali. Foi o seguinte, no dia em que aconteceu esse acidente, eu estava no período da manhã, eu fui levar a Juliana, ela tinha um evento, se eu não me engano, em Teófilo Otoni, um evento de dança da igreja. Um dia antes, se eu não me engano, foi na quinta-feira, um dia antes, algumas meninas da Serra vieram até nossa casa, dormiram na nossa casa e elas ficaram lá, porque na manhã seguinte nós iríamos cedo. Iria eu e Rodrigo, meu cunhado, nós iríamos em 2 carros. Elas dormiram no quarto que era da Priscila e da Débora e da Flávia, que moravam com a gente. Elas ficaram ali naquela noite anterior ao acidente. Então, na manhã seguinte, nós íamos levar elas até Jacupemba, aonde elas iriam pegar uma van e ir para esse evento. A Juliana, junto com o João e essas meninas. Nós levamos essas meninas até lá, junto com Juliana e João. Nesse período, tanto o Cauã quanto o Joaquim ficaram dormindo. Amanda, aí nós fomos, levamos e voltamos. Quando nós voltamos, Amanda e Rodrigo ficaram um pouco lá em casa e eu fiquei ali com eles também. Aí nós tomamos café, enfim, nós fizemos algumas coisas e aí eu fui levar os meninos para a escola. Eu não me lembro se eu fui levar eles sozinho ou se alguém foi comigo. Mas levei eles no carro do Alex, o carro do Alex ficava comigo, levei eles no carro do Alex e levei eles para a escola e deixei eles na escola. Levei os meus filhos na escola, eles não estudavam de manhã, eles estudavam à tarde. Então, eu deixei eles na escola e fui resolver algumas demandas da igreja. Algumas demandas que precisava resolver, que era a questão de um portão. E antes a igreja era um galpão, onde era uma fábrica de móveis, se eu não me engano, da Movelar. E aí eu entrei na igreja, eu abri o portão da igreja para resolver algumas demandas. Tanto da igreja quanto eu acho que eu fui na casa de alguém também. Eu não me recordo o que eu fui fazer, mas tive que ir na igreja para resolver algumas coisas. Essas demandas. Enfim, deu o horário de estar na igreja, de buscar os meninos, então eu fui no Homer falar alguma coisa com ele, encontrei outras pessoas, eu encontrei o Rodrigo. Voltei para a escola, busquei os meninos na escola. Quando nós estávamos voltando, nós paramos nessa sorveteria que era na rua da minha casa. Então nós tomamos sorvete, mais algumas coisas, nós tiramos umas fotos, eu até mandei para Juliana. Eu mandei a foto para ela falando, olha, só falta você aqui e tal.
tomamos ali aquele sorvete e nesse interim me liga o Homer. E ele me diz, olha pastor, você vai fazer o quê? Eu falei, olha, eu tô indo para casa. Eu busquei os meninos, fui na sorveteria e vou para casa, vou ficar com os meninos em casa. Ele falou, pastor, vem aqui, vamos comer aqui, fica aqui com os meninos por um período. Eu falei, não, tudo bem, então eu vou fazer isso. Saí da sorveteria e fui até a casa do Homer e da Thaís. Ficamos ali por um período, nós nos alimentamos ali, os meninos brincaram com o filho dele. Ficaram ali também, nós pedimos uma pizza, eles pediram uma pizza. Nós nos alimentamos e voltamos para casa. Eu não vou me recordar qual era o horário, qual foi exatamente o horário, qual horário que eu cheguei em casa. Eu acho que por volta das 10 horas da noite, mais ou menos. Já estava um pouco mais tarde, o tempo estava bem apertado, porque já houve a questão na quinta-feira, teve culto, houve essa questão de levar a Juliana a Jacupemba. Essa atividade na igreja do dia, fui lá, fiquei lá, já era um pouco tarde e eu estava bem cansado. Voltamos para casa. Quando nós chegamos em casa, coloquei o carro na garagem e entrei para dentro de casa. Abri a porta e entrei para dentro de casa. Entrei para dentro de casa e já pedi para os meninos tomarem banho. Eles entraram no banheiro. Os meus filhos, eles tomavam banho praticamente sozinhos. Pegavam sozinho, tomavam banho sozinhos, se arrumavam sozinhos. Escolhi a roupinha lá para eles, às vezes até eles mesmos já escolhiam as roupas. Se eu não me engano, nesse período que eles estavam tomando banho, eu não me recordo exatamente. Eu fui até o carro pegar algumas coisas que tinham deles lá. Mochila, algumas coisas que estavam na igreja. O Cauã, ele tinha ganhado um brinquedo, era um drone, nós demos um dronezinho para ele. E esse drone era de controle remoto. E ele perdeu uma pecinha desse drone. Nós até procuramos essa pecinha, foi o motivo que eu levei eles para a igreja comigo. O rapaz foi buscar um portão, eles entraram ali, ficaram ali brincando na igreja. O rapaz pegou o portão, levou o portão embora e aí depois disso nós fomos à sorveteria. E ele perdeu essa pecinha do drone. E a gente não sabia se essa pecinha estava na igreja, se essa pecinha estava no carro. Se estava em casa, a gente estava até procurando isso, porque ele queria de todo jeito. Porque não dava mais para brincar. Isso já na noite do ocorrido, certo? Não, eu fui com os meninos na igreja para resolver umas coisas mais cedo. Isso, mais cedo. Para resolver a demanda do portão e tal. Depois que eu busquei eles na escola. Depois que eu resolvi essa demanda, nós fomos para a sorveteria, da sorveteria para a casa do Homer. Da casa do Homer para casa. E em casa, eles estavam tomando banho. E eu saí para buscar algumas coisas deles que estavam no carro, mochila, enfim. E nesse período aí fechamos a porta e nós ficamos ali dentro já. Aí eles tomavam banho e o Joaquim teve um sangramento no nariz. E daí, da porta do banheiro, eu falei assim para ele, filho, olha, sopra aí o nariz, vai jogando água. Isso era comum acontecer com o Joaquim. Ele tinha vários sangramentos nasais, nós até levamos ele para uns médicos. Eu tive isso na minha infância, sangrava o meu nariz frequentemente. E ele teve não só essa vez, várias outras vezes, o nariz dele começava a sangrar. E até foi motivo de nós levarmos ele no médico para entender, saber qual era o motivo desse sangramento nasal. E como acontecia frequentemente, não fiquei muito preocupado. Que começava a sangrar, depois estancava e parava. Eles saíram do banheiro, foram para o quarto, se trocaram e aí nós fomos para o escritório. Quando nós fomos para o escritório, nós ficamos ali, eu liguei o computador, que era um monitor. Na minha casa não tinha televisão na sala, só tinha esse monitor no escritório, por isso que nós estávamos no escritório, não tinha televisão na sala. Nós não sentávamos para assistir televisão na sala, né? Lá, esse relatório que vocês tinham falado até no inquérito, que vocês tinham sentado lá para assistir um desenho, um filme, isso. Então, nós fomos assistir. Eu não me recordo o que nós estávamos assistindo, mas estávamos lá, eles queriam ficar um período ainda lá e era comum. Mas era comum, antes de dormir, eu e a Juliana, a gente fazia um chocolate para eles, um Toddy, e eles dormiam. Eles já tinham comido um monte já, e aí nós fazíamos esse chocolate, eles tomavam, e aí eles dormiam. Então, eu fui até a cozinha, fiz esse chocolate, dei para eles tomarem, e aí o Joaquim dorme primeiro. Então, pego o Joaquim, levo para o quarto, coloco na cama de baixo. Eram 3 camas, na verdade era um beliche com uma cama auxiliar. Um beliche com uma cama auxiliar.
Na cama de cima ficava o Cauã, porque ele era maior, então, e não tinha perigo dele rolar, mas inclusive tinha uma proteção na parte ali em que ele dormia para que não rolasse. Mas nós preferimos colocar o Cauã na parte de cima. O Joaquim ficava na parte de baixo e o bebê ficava nessa parte auxiliar. Algumas vezes o João dormia comigo e com o Ju. Desde que nós compramos essa beliche com cama auxiliar, ele dormia na cama auxiliar. Em relação a Cauã, o Cauã dormiu no escritório. Joaquim dormiu no escritório, eu peguei, levei ele para o quarto, coloquei ele na cama de baixo, como eu fazia, e liguei a babá eletrônica. Voltado para o ar-condicionado, encostei a porta e voltei para o escritório. Encostou ou chegou a fechar? Não, eu encostei a porta. Nós tínhamos o hábito de não fechar, só encostar. Até para que eles pudessem sair à noite, às vezes eles levantavam, iam para não fazer xixi na cama, iam ao banheiro. Então a gente não deixava a porta fechada desse jeito, porque o Joaquim, como era pequenininho, ele tinha dificuldade ainda para abrir a maçaneta da porta. Vamos continuar? Então, aí o Joaquim dormiu, eu levei ele até a cama, liguei a babá eletrônica, liguei o ar-condicionado, encostei a porta e voltei até o escritório. Voltamos até o escritório, o Cauã ficou ali. Ele não queria dormir. Tanto ele quanto o Joaquim já haviam expressado, quando a mãe dele foi viajar, que eles queriam dormir comigo no quarto. Ah, deixa a gente dormir no quarto do papai, a gente queria dormir lá, porque eles já tinham dito para a Juliana já tinha falado comigo, e eu falei, olha, não é legal que eles durmam com a gente. Não é legal que eles durmam no nosso quarto. Eles já têm o quarto deles, então eu acho que melhor eles dormirem lá. Eu não queria deixar manifestado essa vontade, para mim também eles já tinham manifestado essa vontade, e eu não permiti que eles dormissem no meu quarto. E aí eu voltei então para o escritório e fiquei com o Cauã ali, ele não queria dormir, enrolando para dormir, como sempre ele fazia, tinha que contar a história. Eles enrolavam, ficavam ali e não queriam dormir de jeito nenhum. Evitavam ao máximo dormir. E aí nesse período, Juliana faz uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. E fala comigo, conversa comigo, fala como estava lá. E fala também com o Cauã. O Cauã faz algum relato de algo que havia acontecido na escola. Se eu não me engano, alguma das meninas que estavam com ela falam com o Cauã também. E eu falo, olha, o Joaquim já está dormindo e tal. Desligamos ali o telefone. Passa um período que eu não me recordo qual é o tempo que passou. Eu falei, Cauã, é hora de dormir, vamos dormir. Ele não dormiu no escritório. Ele foi para o quarto acordado, levei ele subiu na escadinha da cama e ficou na cama. Quando eu estava saindo, ele pediu para que eu orasse para ele, como era de costume. Todas as noites nós fazíamos, ou eu ou o Ju, nós orávamos por ele, ou orávamos juntos com eles. Aí eles já estavam dormindo, a babá eletrônica já estava ligada, o ar-condicionado já estava ligado, aí eu encostei a porta. De novo, como eu havia feito, sem travar a porta, fui para o meu quarto, tomei banho, me despi, eu não dormia de roupa, eu dormia só de cueca. E fui dormir, deitei, encostei a porta do meu quarto totalmente, eu encostava a porta do meu quarto totalmente e dormi. Acordo na madrugada, aí eu não me recordo. Agora vem o que aconteceu. Eu não me recordo se eu despertei pelo barulho da babá eletrônica, pelo cheiro da fumaça. Eu não me recordo do porquê de eu despertar, se foi pelo barulho da babá eletrônica, se foi pela fumaça. Eu não me recordo o que aconteceu, do porquê eu despertar, mas eu sei que eu despertei. Eu despertei sim, eu olhei para a babá eletrônica e estava um chiado na babá eletrônica. Eu não consegui identificar o que era, mas eu vi que tinha alguma coisa errada com a babá eletrônica. Aí sim, eu acordada, eu comecei a perceber fumaça. Aí eu saí do meu quarto e fui para o corredor. No corredor eu comecei a perceber mais fumaça. Eu fui até o quarto dos meninos, eu bati na porta do quarto dos meninos, que foi quando eu recebi um vácuo de calor. E percebi que o quarto dos meninos estava pegando fogo, não entrei no quarto e saí para o corredor. Quando eu saí no corredor eu comecei a me desesperar. Fui para a sala, que logo depois do corredor tem uma sala. A porta era de correr, a porta era bem grande, que leva até o corredor. Fui para a sala, comecei a gritar desesperado, dentro da casa ainda. Fui tentar voltar para o corredor, já não conseguia mais entrar no corredor, porque já estava o corredor tomado, o quarto tomado pela fumaça. Estava muito quente, muito calor, muito forte. Fui até a sala, comecei a gritar pela janela, comecei a gritar. Fui procurar a chave da porta da sala para abrir a porta da sala. Tentei abrir, não consegui abrir, comecei a me desesperar.
Comecei a passar mal a minha respiração, cheguei a pensar que eu fosse até desmaiar ali de falta de ar. Eu estava com muita falta de ar, com dificuldade até de gritar. Comecei a gritar, eu tentei e consegui abrir a porta e nesse momento fui para a garagem, comecei a andar para um lado para o outro, gritando, pedindo ajuda. Foi no momento em que eu percebi que tinha um carro. Eu não me recordo quantas pessoas tinham no carro, mas tinha um carro. Eu comecei a gritar pedindo ajuda, falando que meus filhos estavam no quarto, que o quarto estava pegando fogo. Eu não sabia se mais áreas da casa estavam pegando fogo, porque eu só vi o fogo no quarto, mas eu não sabia, porque eu acordei na madrugada, porque eu estava dormindo quando eu me deparei com o fogo no quarto, no corredor. Eu estava dormindo, então eu não sabia se mais algumas áreas da casa estavam pegando fogo. Eu sabia que o quarto estava pegando fogo porque eu visualizei, mas eu não sabia se tinha mais algum lugar pegando fogo. E comecei a me desesperar, como eu tenho muita falta de ar, eu comecei a ter muita falta de ar. E aí eu comecei a me desesperar. E saí para fora, comecei a gritar, como eu falei, e aí vi essas pessoas no carro e elas perguntaram o que estava acontecendo. Eu falei, meus filhos estão no quarto, meus filhos estão no quarto. O quarto está pegando fogo, minha casa está pegando fogo. E aí essas pessoas, eu acho que elas vão para o bombeiro e aí aparecem mais outras 2 pessoas, aonde essas pessoas tentam arrombar o portão para que eu pudesse sair. Eu estava desesperado, eu não sabia o que fazer, eu estava com muito medo, com medo de morrer. O senhor se recorda do nome dessas pessoas? Não, eu ouvi aqui hoje, mas se eu falar para o senhor que eu me recordo do nome das pessoas, eu vou estar mentindo. Eu ouvi aqui, acho que é Ítalo Wagner, se não me engano, mas eu não me recordo o nome dessas pessoas. Aí um deles me ajudou a puxar o portão, porque o portão, um deles era automático, tinha 2 portões, um grande e um pequeno, tanto um quanto o outro eles eram automáticos. O portão grande o portão pequeno ele ficava à esquerda, o portão grande ele ficava bem na frente. Eu saía da porta da sala, era um portão na frente. Tinha uma descida e o portão. E esse portão era o menor, era o portão social. Se eu tivesse acionado o controle da garagem que estava no carro, eu teria conseguido abrir, mas eu não me lembrei desse controle, então eu não conseguia abrir, eu não conseguia sair. Eu estava desesperado para sair daquele lugar, porque eu achei que eu fosse morrer ali. Eu não sabia quais eram as dimensões do incêndio. Vi o fogo no quarto, mas eu não sabia se em alguns outros lugares da casa estavam pegando fogo. Então aqueles rapazes tentaram ajudar, eles puxaram o portão. Consegui sair, quando eu saí eu comecei a gritar ainda na rua. Uma vizinha da frente, do lado de cá, do lado do portão social, da frente tinha um prédiozinho, eu acho que ela fica na frente e desce. Ela fica na janela e depois ela desce. E aí ela até me auxilia, porque eu estava só de cueca. Eu saí gritando na rua, na garagem, só de cueca. Aí ela até me auxilia, fala comigo, aí volta esse outro carro depois de um tempo. E aí veio o bombeiro, essa senhora, ela desce e ela me dá até uma roupa, uma bermuda e uma camiseta do esposo dela, para que eu colocasse, porque eu estava descalço e fiquei descalço. E fiquei descalço na rua, aí os meninos vêm e descem, eles entram na casa, perguntam onde é o quarto dos meninos, o que estava acontecendo. Eu vou e tento entrar na casa, mas eles me impedem de entrar. Eles falam, então, fica aí. Eles me impedem de entrar. Eles perguntam se tinha alguma mangueira no jardim. Eles vão e pegam uma mangueira no jardim. Eles tentaram, se eu não me engano, jogar água pela janela do meu quarto. Então, o jardim era na frente. Quando eu saía da porta da sala, a garagem, aí tinha esse portão que eu disse, e do lado, onde era a sala e o meu quarto, e tinha no meu quarto um banheiro, que era uma suíte, tinha um jardim. E nesse jardim tinha uma mangueira onde regava ali o jardim e ficava no quintal. Esses rapazes que o senhor fala são os mais jovens. Tinha um casal, se não me engano, tinha um casal e 2 rapazes mais jovens. Aí, nesse contexto, o senhor explicou que o senhor começa a explicar, que começa a gritar lá fora, pedindo ajuda. Essas pessoas são as que aparecem primeiro, tô certo? E aparecem para lhe ajudar, certo? O senhor estava pedindo ajuda. Quem aparece primeiro é um carro com um casal. Ok, perfeito. Esse casal vai até os bombeiros. E esses rapazes? Se eu não me engano, o carro veio de baixo, da direita para a esquerda. Eles vêm de cima, eu acho. Entendi.
E aí eles vêm depois que o carro já não estava mais lá. Aí eles vêm e tentam abrir o portão, conseguem arrombar o portão. Eles não arrombaram o portão, eles puxaram o portão, porque eles puxaram o portão fez uma brecha e eu saí. Mas então nesse momento o senhor estava paralisado. Sim. Eu creio que eu estava num estado de choque. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu voltava para dentro da casa, se eu tentava fazer alguma coisa, se eu corria. Eu estava respirando muito mal, porque eu inalei fumaça. Tanto que quando eu fui para o atendimento no HGL, eu fiz uso da minha bombinha lá, que eu recebi dos bombeiros, eu fui diagnosticada, eu fui atendido pelo SAMU, dentro do carro do SAMU, tanto é que o carro do SAMU, a pessoa do SAMU, em relação ao machucado do pé, a própria pessoa do SAMU, eu não me recordo se era homem, se era mulher, tinha mais gente ali, mas eu não me recordo, mas a própria pessoa do SAMU faz um atendimento ao meu pé, porque tinha realmente uma bolha ali. Eles fazem o atendimento ali. Eu falei, eu tenho asma, eu preciso da minha bombinha, porque eu estava respirando muito mal ali, com muita dificuldade, por ter inalado a fumaça. O senhor explica sobre isso também, o senhor começa a falar sobre a situação do ar-condicionado. O senhor falou que tinha muito tempo dentro da casa. Quanto tempo o senhor e a Juliana viviam nessa casa? Nós havíamos mudado para aquela casa fazia uns 15 dias mais ou menos. De 15 dias a um mês, eu não me recordo exatamente. Era uma casa de alvenaria? Como é que era a casa? De alvenaria. Era uma casa do senhor ou era alugada? Era alugada. E a fiação da casa, o que o senhor sabe? Era essa situação do ar-condicionado? Então, eu me recordo de um fato aqui, se eu puder falar, para depois eu voltar para essa questão da fiação. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu estava na casa há 15 dias e a casa ela tinha sido era uma casa antiga. Essa casa ela tinha sido bem antiga e ela tinha sido recentemente pintada. E também havia sido trocado alguns espelhos das tomadas. E tinha algumas fiações que precisavam de alguns ajustes. Melhor. Eles tinham tirado os espelhos da tomada para que se pudesse ser feita a pintura. Como nós estávamos com muita pressa para poder mudar para casa, o pintor ele ainda estava trabalhando na casa quando nós mudamos para casa. Ele estava trabalhando, ele tinha que recolocar esses espelhos na tomada. Aí ele virou para mim e falou, olha, se você quiser, eu peço para o pintor colocar os espelhos, aí depois vocês mudam. Tinha ainda muita coisa para fazer. Depois ele até voltou lá para ter que retocar algumas partes da pintura. Eu falei, não precisa, eu mesmo coloco esses espelhos. Pode fazer, o que faltava acabar da pintura era a parte de fora. Eu falei, não tem problema se nós já estivermos morando aí, porque nós estávamos com pressa de mudar. E aí, essa casa era uma casa mais antiga e ele já tinha relatado que precisava fazer alguns ajustes nessa questão dos ar-condicionados. Os ar-condicionados, eles eram no meu quarto, no escritório, no quarto das crianças e no quarto onde Débora e Flávia dormiam, também tinha um ar-condicionado. O ar-condicionado do meu quarto, ele estava já dando problema. Eu até chamei o eletricista para que ele fizesse um reparo no ar-condicionado. Ele foi até em casa. Esse eletricista, ele é da igreja adventista. E foi até lá, não me lembro quem indicou, ele foi até lá e ele fez essa instalação para resolver algo que tinha de errado ali com o ar-condicionado. Quando nós ligávamos o ar-condicionado, com o chuveiro, ele caía, o disjuntor caía, desarmava. Eu não entendo nada de eletricidade, eu não sei o que acontecia. Eu sei que destravava e não acabava a energia da casa toda, de algumas partes acabava. Tinha que... Tá, ele fez o serviço para o senhor, do meu quarto, ok. Eu até acompanhei, ajudei ele, porque eu tinha esse hábito. Não quero ter mais. De ser pronto a ajudar, de estar ali do lado. Quando ele foi lá, eu até ajudei ele a fazer a instalação, o lugar da tomada do ar-condicionado. E até me ajudou a fazer uma vedação no ar-condicionado ali. A moldura do ar-condicionado não estava bem posicionada, enfim. Eu havia dito para ele que precisava fazer isso e não precisava desses reparozinhos. E eu comecei a colocar essa fiação no lugar. Até a fiação da sala, eu coloquei os espelhos das tomadas. Fixei algumas tomadas que estavam para fora, com o fio para fora. E fui fazendo isso, entendi. Mas então a fiação era antiga, ela em si era antiga e tinha algum problema. Aqui então que a fiação era muito antiga, que o senhor havia feito alguns reparos, pequenos reparos, mas não tinha resolvido o problema original.
O senhor consegue só virar para cá para identificar essa foto aqui? Aqui foi juntado dentro dos laudos do Corpo de Bombeiros, na folha não sei o que lá, e aqui tá falando que a fiação era oxidada, né? Ela era oxidada da casa em si. Nesse caso aqui está sendo periciado o ar-condicionado, que foi o motivo que o senhor alegou. Em algum momento o senhor se recorda, né, seja no ar-condicionado que o senhor especificou que está aqui, mas em relação à fiação da casa, se foi periciada pelo Corpo de Bombeiros? Eu não me recordo se foi periciada pelo Corpo de Bombeiros. A casa realmente, até o dono da casa, me havia dito que a fiação ela era antiga, a casa era antiga, tanto é que quando ele foi me alugar, ele falou assim, ó, a casa ela é antiga, é uma casa boa, mas é uma casa antiga, tá bom. Ela tá passando por reformas, tem até alguma coisa na fiação que a gente tem que arrumar, a parte elétrica de fora estava ruim, ele já tinha me avisado em relação a isso. Não sei se o senhor se recorda, em relação à bancada defensiva, que defendia o senhor antes desses advogados, deles fazerem solicitações para que o ar-condicionado também fosse periciado, ou peritos designados aí pela defesa, eles tentaram pedir ou trazer algum perito para que pudesse analisar, olhar o ar-condicionado na defesa do senhor? Sim, eu me recordo. E qual foi a decisão? O senhor sabe se foi deferido ou se foi indeferido? Eu acho que não foi possível fazer. Ok. Acho que foi indeferido porque eles me disseram que não tiveram como fazer a perícia no ar-condicionado. Se eu não me engano, eles me falaram que tinham até contratado um perito de Belo Horizonte para vir, um perito engenheiro elétrico, mas não pôde fazer a perícia no ar-condicionado. Ok. E aí, né, o senhor relata que vocês estavam num hotel aí no dia seguinte. O senhor falava que as pessoas eram designadas ali, lhe acompanhavam, designadas para auxiliar os pastores. E nesse hotel do dia seguinte, o senhor falou que vocês estavam lá com a Juliana, mas que vocês nunca estavam sozinhos. As outras pessoas também eram pastores da igreja que estavam? Ok. Teve algum episódio que marcou o senhor e a Juliana no dia seguinte? Alguns, sim. Alguns, sim, em relação do ar-condicionado, da fiação da casa, do dono da casa. Eu ia falar isso, mas daí eu falei primeiro da instalação. O dono da casa, ele foi me procurar nesse hotel na manhã, porque a casa ela era em cima e tinha uma rua que dava para BR embaixo. No final dessa rua tinha uma rua sem saída e tinha um hotel, foi lá que nós ficamos. Metros da casa onde aconteceu o acidente. E ele foi até lá. Já tinha acontecido algumas coisas chatas, né? Ele alugou a casa, a esposa dele não sabia que ele tinha alugado a casa, fez um barraco lá na frente da casa, a Juliana queria sair da casa de tudo quanto era jeito. Tá, mas em relação à fiação, o que ele falou? Ele falou assim pra mim, e ele começou a chorar, pedindo para que eu não falasse nada para a polícia, na mídia, em relação à fiação. Na questão que a fiação era velha, que precisava de alguns ajustes, porque ele atribuiu a culpa a ele, achou que eu ia vir e até pediu uma indenização e culpar o proprietário da casa pela morte das crianças. E existe alguma pessoa que viu, que testemunhou isso? A vinda dele chorando e dizendo ao senhor essas coisas? Sim. Quem? Porque na forma 207 do CPP, se for o caso, é aplicada ao magistrado, mas aqui é o conselho de sentença. Se houver necessidade, foi referido e havendo prova do alegado, os jurados tendo interesse na causa, eles podem saber, porque eventualmente mais alguém pode entrar nessa ação penal. Mais alguém pode testemunhar e contar o que aconteceu nessa fiação, se for do interesse do conselho de sentença. A própria Juliana, ela estava lá comigo, foi de manhã, o apóstolo Fernando, Luiz Fernando Duarte, pastor Darlan, se eu não me engano estava lá também. Existiam alguns pastores que estavam lá comigo. Eles viram tudo isso? Eles viram ele chegando lá e indo conversando comigo. Eu fui conversar com ele um pouquinho mais afastado. Sentamos na mesa, ele começou a chorar, eu comecei a falar com ele, mas eles presenciaram a entrada dele, eles presenciaram o que ele havia dito para mim. Nesse sentido, ele atribuindo a culpa a ele da questão da casa pela fiação ser antiga, é isso? Sim, ok. Em relação a toda essa questão do senhor, né? O senhor trouxe a verdade hoje ao conselho de sentença.
sobre o que havia acontecido naquela ocasião. O Senhor já havia falado lá atrás, mas agora expôs no dia da sessão de julgamento. O que de fato, o Senhor teria em relação ao futuro, expectativa? De comentários sobre isso, a respeito do Senhor. Há mais alguma coisa que o Senhor gostaria de falar? Olha, eu até peço desculpa, eu peço perdão por estar falando bastante, mas é porque eu fiquei esse tempo todo sem poder falar. E com medo, na maioria das vezes, de toda essa situação que está acontecendo, das ameaças. Então, eu peço desculpa, mas eu precisava falar do que realmente aconteceu. Eu me envergonho por ter mentido em relação a ter colocado a mão, ter entrado no quarto. Me arrependo muito, eu deveria ter falado inicialmente a verdade, como eu disse aqui agora. E eu tenho uma perspectiva de futuro, de que eu possa provar a minha inocência, para que eu não venha deixar esse legado para os meus filhos, tanto para o J quanto para o G. De um monstro, de um homicida, de um abusador, porque eu não sou essa pessoa. Então eu não quero deixar, eu quero conseguir provar a minha inocência. Eu quero provar que tudo isso não passou de um engano ou de um erro. Eu não sei o que aconteceu, mas não é a verdade. Eu não cometi esse crime, eu não abusei dos meus filhos, eu não assassinei os meus filhos, eu não incendiei nada, eu estava dormindo. E quando eu acordei, o quarto estava pegando fogo, que foi o que aconteceu, como eu relatei. Então eu não quero deixar esse legado para os meus filhos, eu não quero deixar essa história da minha vida que não é uma história verdadeira. Não é o que eu sou, eu não sou essa pessoa. É colocada uma imagem no telão de uma criança, provavelmente filho menor de Jorgeval com Juliana, e Jorgeval começa a chorar, muito, muito forte. E vem a mensagem no vídeo. Oi pai, bom dia! De Jesus, pai, eu te amo muito. Excelência, defesa agradece e descansa. Jorgeval continua a chorar e o juiz pergunta se o conselho de sentença tem alguma pergunta. A pergunta do conselho de sentença é: como era a guarda do senhor e do pai biológico? Excelência, perdão, eu não entendi a pergunta, eu gostaria que o senhor repetisse para mim. O senhor era padrasto de uma das crianças, correto? Sim, sim. O pai biológico dessa criança morava onde? O pai biológico do Cauã? O pai biológico do Cauã morava em Vitória. O pai de Cauã assiste ao interrogatório de Jorgeval ao lado de sua mãe, abraçado, da avó biológica de Cauã. E essa criança ficava o tempo todo aqui, ela ia para lá e voltava, como é que era? Frequentemente. Ela ia para lá e voltava, tanto... Eu não quero me estender demais nas respostas, embora eu acho que eu deveria, porque eu fiquei 5 anos preso, sem poder falar, vendo muitas mentiras como hoje eu ouvi aqui, em relação à minha pessoa, sabendo que eu não sou a pessoa que estão dizendo que eu sou. Porque eu não incendiei os meus filhos, e eu não abusei sexualmente dos meus filhos e de nenhuma outra pessoa na minha vida inteira. Então para mim dói ouvir isso. E não poder falar. Então, me perdoa, eu queria poder falar um pouco mais, eu entendo a questão da logística, mas do horário, de tudo isso, mas muitas pessoas aqui falaram muito tempo sobre mim, e eu poderia falar sobre mim, porque eu sei quem eu sou. Então, é a minha vida que está em jogo. A minha vida, a minha liberdade, tudo acabou. Você entende? Se eu não puder falar, se eu não puder me explicar, me manifestar, se eu não puder colocar tudo que está dentro de mim para fora, eu não sou essa pessoa, por mais que eu receba olhares igual agora, como se estivessem querendo pular em cima de mim para me matar, para fazer alguma coisa com a minha pessoa, mesmo recebendo esse tipo de olhar, não só aqui no presídio e vindo, tendo que ficar quieto, tendo que abaixar a cabeça e não poder responder, não poder falar. Eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais. Se eu soubesse, eu tinha entrado naquele quarto, eu tinha me jogado lá e eu tinha morrido, porque para mim seria melhor. Os meus filhos não vão voltar, o meu ministério não vai ser mais o mesmo. É o que eu falei do meu legado, eu não queria que o meu legado fosse esse, eu não queria deixar o meu filho G, achando que eu sou um abusador, um assassino.
Então eu acho que eu deveria falar, nem que se tivesse a necessidade de ter mais 3 dias de júri. Não tem problema, eu fiquei 5 anos presa, eu não pude falar, eu não pude expressar a verdade, o que aconteceu. Certo, outra pergunta do conselho. Deixa eu responder essa pergunta que eu não... Ele ia para lá, nós falávamos para ele, eu falava com ele, nós tínhamos conversas com o pai do Cauã, eu posso falar o nome? Com o senhor Heine. Nós tivemos conversas, ele foi no meu escritório, eu até aconselhá-lo como pastor, eu aconselhei. Até aconselhá-lo como pastor, eu aconselhei. Não sei se eu deveria falar o motivo, mas aconselhei em relação ao próprio Cauã. Eu disse, olha, é legal que nós tenhamos uma convivência de perto. É legal que o Cauã tenha um relacionamento com você. Muitas vezes o Cauã não queria ir e eu falava, Cauã, você tem que ir porque ele é seu pai e eu sou filho de pai separado. Então eu sei o que essa ausência pode causar e enquanto pastor, alguns psicólogos falavam na igreja, às vezes eu falava, vai lá, e ele não queria ir, eu falava, vai. E às vezes ele ia muito. Então é uma coisa que eu não consigo entender. Se eu sou esse torturador, se eu sou esse abusador, se eu sou esse mau caráter, se eu sou esse monstro, como disseram que eu sou, por que não perceberam isso neles? Por que ele não falou nada? Pelo contrário. No dia do que aconteceu os fatos, no culto ele me abraçou e falou, olha, eu quero agradecer você pelo pai que você é para o meu filho. Ele disse isso, depois ele disse que não disse. Ele disse isso, testemunhas dentro da igreja ouviram ele falar, me abraçar, agradecer, te dizer, porque o Cauã nunca desabonou a sua conduta. Eu estava chorando junto com ele, porque eu estava me sentindo mal pela mentira que eu havia dito, que eu tinha tentado salvar, e mal pelo que havia acontecido. E ele disse para mim, me abraçando, ele e a Marlúcia, eles sabem. E Marlúcia é a avó do Cauã, que está no plenário. Eles sabem porque eles nunca tiveram uma reclamação minha. Pelo contrário, muitas vezes quando ele não pagava a pensão para o Cauã, quem supria a necessidade, como disseram, que eu deixei faltar alimento era mentira, que eu não dava remédio era mentira. Essas coisas eu poderia falar e são mentiras. Não são verdades. Quem supria com um ordenado de R$ 1.500 e com auxílio da igreja, era eu. Do Cauã eles se vestiam bem, o Joaquim eles se vestiam bem, eles comiam bem, eles estavam gordinhos, eles não tinham problema na pele, eles não tinham nada. Nada. Então assim, sim, ele tinha um relacionamento, ele ia para a casa dos avós, do avô e do pai, com muita frequência. Nós até auxiliávamos nesse convívio harmonioso, até entre eu, o Rainer e a Juliana, e o Heine e a Marlúcia, todo mundo, porque nós tínhamos esse vínculo em comum, que era o Cauã. Certo. Outra pergunta do conselho que é, como que o senhor explica a sua reação de após o seu ato, aquele ato ter ocorrido com o seu filho e com o seu enteado, o senhor ter sido visto pela imprensa caminhando com um semblante, como se nada tivesse acontecido e também prestado culto na igreja, com mãos e pés enfaixadas como se fosse um dia normal na vida. Como que o senhor explica essa sua reação? Como eu disse ao senhor, como eu disse ao Dr. Pedro, eu não estava sozinho. O tempo todo tinha gente comigo ali. O tempo todo tinham pessoas falando comigo. Eles falavam o tempo todo, você tem que ser forte. Você tem que se mostrar forte, porque a Juliana não vai aguentar isso não. A Juliana não vai aguentar outra perda de mais um filho, não. Ela não vai aguentar, então você precisa estar forte. Então eu precisava ser forte porque ela precisava de mim ali. Então os pastores todo tempo dizendo, você tem que ser forte, você precisa ser forte. E realmente, eu tinha umas bolhas no pé, eu estava lesionado no pé. E não foi eu que enfaixei, foi eles que enfaixaram e pediram para que eu ficasse com a faixa. E pediram para que eu fosse no culto, para que eu participasse do culto. Eu participei do culto. Então o tempo todo tinham pessoas ao meu lado e eles eram meus pastores. Então muitas vezes eu fiz aquilo que eles me pediram para que eu fizesse. Certo. A última pergunta, eu acho que é a última até então, não sei se os senhores têm mais perguntas. Como que o senhor explica, 1 ou 2 dias depois do crime, o senhor bateu uma selfie no elevador, rindo? Ok, não foi eu que bati essa selfie, não foi eu que tirei essa foto. Essa foto quem tirou foi Juliana, porque existiam 2 pastores, a Larine
e o pastor Darlan, que moram na Bahia. Eles moravam na Bahia, devem morar até hoje na Bahia, se não me engano. E Larine tinha feito uma ligação para ela e tinha falado: olha, como é que você tá? Você tá bem? Como é que vocês estão? Ela: não, nós estamos bem, porque nós temos o Jota para criar, nós temos o Jota. Então tinha uma preocupação muito grande com a gente, uma preocupação em deixar o ministério, por mais uma perda. Nós tínhamos perdido uma filha de 3 meses por invaginação intestinal, de 3 meses de idade, há um tempo atrás. Então nós estávamos mal, eles acharam que nós não iríamos aguentar. Tanto é que todos os pastores se mobilizaram do ministério inteiro e foram até Linhares. A Larine pede para que Juliana fale como ela está, mostre como ela está. Juliana tem a ideia, de tirar a selfie e mostrar: olha, nós estamos bem. Eu, Cauã, eu, Jota e ela. Nós estamos bem, olha aqui, ó, a prova. Nós vamos ficar bem, nós vamos vencer. Nós não vamos desistir. E tirou a selfie e mandou para a Larine. O conselho tem mais alguma pergunta? A última pergunta é: como é que ficou o relacionamento do senhor com a Juliana entre o dia do fato e a prisão, desse período? Ficamos convivendo normalmente. Juliana, eu pedi perdão para ela posteriormente por ter mentido, por ter falado que eu tentei salvar as crianças. Falei para ela o que realmente aconteceu, que eu já tinha falado aqui para vocês. Eu falei para ela, eu pedi perdão a ela, mas nós ficamos normal. Ela ficou muito mal, muito mal. Eu também fiquei mal. Só que eu precisava ser forte, como os pastores falavam o tempo todo para mim: você precisa ser forte, Juliana não vai aguentar, Juliana vai abandonar o ministério. E achavam que eu também ia abandonar, que nós íamos abandonar o ministério. Íamos voltar para São Paulo, íamos deixar o ministério ou até algo pior. Então eles falavam o tempo todo para mim ser forte. Então o tempo todo eu estava ali com ela estava comigo. Tanto é que Juliana acredita até hoje na minha inocência. Ela acredita até hoje na minha inocência. Ela sabe a pessoa com a qual ela conviveu. Nosso relacionamento, até eu ser preso e depois de eu ser preso, foi um relacionamento normal, nós convivíamos normal. Claro, nós tínhamos algumas discussões, alguns atritos de casal, como qualquer outro casal, normal, mas o nosso relacionamento foi um relacionamento normal. Alguma outra pergunta do conselho de sentença? O conselho de sentença não tem mais perguntas, a gente encerra o interrogatório do acusado, encerramos essa etapa de instrução do processo e retornaremos amanhã.